esquerda do plenário para cá, a professora Laís Veloso. Eu tenho muito pouco a falar, então você fecha. Eu queria primeiro agradecer ao Gustavo aí pelo convite, pela exibição do trabalho, e dizer que eu não sou cineasta, né? Minha formação é serviço social, tenho uma especialização em terapia de família, mas sou bicona, adoro, né, me meter em coisas que não domino. Então, que fique claro, né, meu amadorismo aí na produção. Agora, uma coisa que foi muito surpresiva para mim foi descobrir essas possibilidades de riqueza dentro da própria universidade, né? Várias pessoas entrevistadas do corpo docente da UF, a trilha também de um professor da UF, do IACS, Francisco Frias, toda a equipe técnica da UF, professor de fotografia da UF, Luiz Edmundo, eu assinando o roteiro, direção e edição, com a ajuda de alunos do IACS, sem um tostão que não fosse a mão de obra da própria universidade. Isso, para mim, realmente não tem preço, né? Roubando aí o bordão lá do Credicar. Não tem preço, né? Você poder fazer um trabalho desse sem ter rabo preso com ninguém, porque eu acho que o grande problema aí, né, dos financiamentos e dos apoios culturais é você ficar completamente amarrado na sua capacidade de pensar, de criar, né, e de fazer uma edição tutelada, chancelada. Isso não me interessa, até porque a gente não tem interesse de auferir lucros com esse trabalho. Outro elemento que eu achei legal foi que, numa leitura de um artigo na ADUF, na revista Classes, eu descubro exatamente essas coisas que me eram absolutamente desconhecidas, quer dizer, sitiantes, população tradicional, parque estadual, né? E mais surpresivo ainda foi descobrir que o Carlos Walker era o meu vizinho. Então, quer dizer, parece assim uma coisa que foi conectando, que foi servindo e as pessoas foram aparecendo e foi possível então realizar esse trabalho. Então, eu acho que importante é que a universidade mantenha uma postura de curiosidade, de proximidade com a cidade, com o território, com as comunidades que aqui vivem com seus dilemas. Eu acho que esse é o elemento que eu extraio aí dessa experiência e que eu gostaria de sinalizar aqui para vocês. É isso. Quero falar da minha enorme alegria de estar vivendo esse momento aqui. Acho que a fala da Laís mostra o tipo de universidade que, de certa forma, está em disputa, né? A própria universidade está em disputa. A gente sabe que hoje tem uma universidade, o setor da universidade fortemente capturado, né? Com uma visão empreendedorista, né? De subordinar a universidade aos interesses mais imediatos, capital, etc. E a gente talvez tenha essa relação com a Serra de Mica, uma bela relação de professores da universidade, na verdade, com uma relação muito íntima, muito forte e apoiando as lutas populares, né? Que não começa de hoje, tem o professor Kant, lá atrás, tem o professor Lomão, toda a equipe que está ligada a ele, e o trabalho que vem sendo feito, que na verdade mostra o potencial que tem, né, que a universidade não fica de costas, né, para as lutas sociais. Então, acho que a gente tem aqui na mesa um exemplo, talvez, de um tipo de universidade que pode dar esses frutos e está dando, acho que a Laís foi muito feliz com essa observação. Para mim, em particular, é uma alegria imensa, até porque essa consagração última, né, como reserva extrativista, né, agora que vai consagrar os pescadores e toda essa luta para que tivéssemos unidade de conservação ambiental, depois falar de unidades territoriais de caráter ambiental, unidade territorial de caráter ambiental, para mim é uma luta que a gente vem se metendo numa época que a gente levava muito tiro por causa disso. A gente perdeu muita gente querida, né? Está agora, não sei se comemorando ao mesmo tempo os 25 anos da passagem do Chico Mendes. Esse ano, dia 22 de dezembro, vamos passar 25 anos sem a presença dele. Ele é exatamente o cara que inaugura, na minha opinião, um outro paradigma,
O Chico deixa uma tese que me é muito cara, eu trabalhei diretamente com ele, a gente sabe como foi difícil construir, até porque teve esses momentos dramáticos. Quando o Chico dizia que não há defesa da floresta sem os povos da floresta. Com isso ele introduz um componente completamente distinto da maneira como a floresta era discutida até então. Chico, por exemplo, os ecologistas bancavam o Chico, grande parte deles apoiava o Chico, e o Chico desconfiava dos ecologistas, porque os ecologistas falavam em defender a mata, né? Os ecologistas europeus, norte-americanos, mas não sabiam exatamente que tinha fogo dentro da mata. Então falavam em defesa do clima, das plantas, dos bichos, né? E o Chico dizia, esses caras na verdade ignoram que nós vivemos aqui. Então o Chico introduz esse componente que vai dar no fundo legitimidade a tudo isso que vai bater no Jairo, vai bater no Renatão, que é a ideia que não tem defesa da Mata Atlântica sem os povos da Mata Atlântica. Não tem defesa do mar sem os pescadores. Há quanto tempo se pesca na história da humanidade? Há quanto tempo? Desde que a humanidade existe, ela pesca. Então é um conhecimento que é parte da própria história da humanidade. A gente tem uma presunção de conhecimento, é um conhecimento técnico-científico produzido nos últimos 30, 40 anos, ou no máximo dos 200 anos, da ciência industrial, né, ligada à indústria, da chamada modernidade. Mas o homem está produzindo conhecimento desde sempre. Não tem como produzir alimento sem produzir o conhecimento sobre o alimento. É uma coisa dependente a outra, não tem produção de alimento, não seja produção de conhecimento. Né? Então as pessoas se esquecem que não tem, por exemplo, o Chico dizia que não tem defesa da floresta, sem os povos da floresta, ele introduz um componente, que é o componente social, cultural, né, da presença humana, como é. Ou seja, ele dizia que os saberes dos povos da floresta são saberes fundamentais para preservar a floresta. A mesma coisa pode ser dos pescadores. O princípio que ele cria é que não tem defesa da natureza sem conhecimento dos povos como ela vive. Por isso ele rompe com o paradigma. E aí alguns intelectuais que rompem, inclusive, com o paradigma da própria universidade. A universidade podia essas separações. Né? Então eu estava nesse momento, entendendo isso, né? E depois a gente vai ver toda uma discussão que a maior parte de nós não sabe, é desinformada sobre isso, que as pessoas ignoram, por exemplo, essa visão de defender natureza sem gente, ignora, por exemplo, que na Amazônia tem gente desde 11.200 anos atrás, e detalhe, não tinha floresta. As pessoas se esquecem que essa floresta não tem mais de 10, 11 mil anos. Quando mudou o clima geral do planeta, a gente não tem a menor ideia disso. Então já tinha 11 mil anos, tem inscrições rupestres na Amazônia de 11.200 mil anos. Olha só, quer dizer, já tinha gente e a floresta estava começando a se formar. Já temos gente, como é que se pode não defender a floresta sem gente, se as pessoas existiam antes da floresta? E a gente é desinformado sobre essas coisas. Então você tem uma história na Amazônia, no mínimo de 11.200 mil anos de convivência do homem coevoluindo com a floresta. E o Chico, na verdade, consagra esse princípio. Né? E as pessoas ignoram, por exemplo, só para dar um exemplo para vocês, na Amazônia, né, a natureza por ano produz por si mesma de 40 a 70 toneladas de biomassa. Ou seja, 40 mil a 70 mil quilos de vida. Todo ano cai e renasce. E aqueles povos que não eram bobos, né, souberam conviver com isso. Isso que o Renatão diz que faz hoje, vão lá plantar o palmito, né? Isso, na verdade, os índios fazem há 11.200 anos na Amazônia. Ou seja, há um metabolismo da floresta fantástico, né? Isso, e eles fazem, derrubam, e aí quando vai nascer a capoeira, eles jogam uma coisa de interesse dele no meio da capoeira e vão embora. Daqui a 10 anos eles voltam. Então você não sabe, tem até um antropólogo que vai chamar a floresta amazônica, floresta tropical cultural úmida. Olha que nome maluco. Floresta tropical cultural úmida. Tamanha era o dedo do índio, do povo. E as pessoas esquecem que a boa parte dos povos que fugiam da escravidão se metiam na mata como defesa. A Amazônia é cheia de povo quilombola. As pessoas não se esquecem disso. E esses povos acabaram se apropriando também da cultura dos indígenas sobre a mata, da cultura dos ribeirinhos sobre a pesca. Não é? Então toda essa tradição, isso é um outro tipo de paradigma, que eu chamo de paradigma Chico Mendes. Né? Que é o paradigma Bobão, que é o paradigma Jairo, que é o paradigma Renatão. Essas pessoas estão reproduzindo isso. Né? E eu que já estava metido com essas confusões lá nos anos 80, 70, 80, né? Obviamente depois de morar nos anos 90 aqui na região, e daqui a pouco vejo que aquilo tudo que eu via na Amazônia, povos negros, quilombolas, palenqueiros, como se chama, né? Nós trouxemos lá os palenqueiros da Colômbia. Tem lá foto com o Renatão. São os quilombolas, lá são chamados palenques, como se chamam de cumbês da Venezuela.
né? Povos que vivem na margem são povos que, na verdade, nós somos povos da liberdade. O Brasil tem uma história de escravidão, mas o mesmo que fugia da fazenda escravocrata vai construir o quê? Os espaços da liberdade. Agora, o nosso país tem história de povos da liberdade. Os caras que fugiam da escravidão para construir o quê? Espaços de liberdade. Eram os quilombos. Eram espaços de liberdade. E esses povos têm uma história fantástica de usar a própria natureza como amiga. Né? Então, de repente, eu vim morar aqui depois desse tempo inteiro, né? Eu vivo com isso e encontro essas figuras. Imagina, eu me reencontro. Né? E, obviamente, vejo essa luta de vocês assim, me dá um entusiasmo enorme, até porque a fala do Lobão, quando ele vai atualizar, né, o cenário que a Laís consagrou e nos informa, né, das conquistas últimas, né, dos avanços últimos, e vai ratificar na fala de Jair e de Renatão, né, que exatamente até que a figura jurídica criada pelo Chico Mendes é a figura jurídica que acaba de se consagrar na ampliação da área de Orla, ali da região, como reserva marinha aqui na região. O que mostra que o princípio Chico Mendes valeu. Não tem defesa da lagoa sem os povos da lagoa. Não tem defesa do rio sem os ribeirinhos. Não tem defesa da praia de Itaipu sem os conhecimentos dos povos da praia de Itaipu. Eu acho que todos nós estamos assim, extremamente, devemos nos sentir regozijados, né? Sobretudo, podemos estar olhando com esse nível de horizontalidade, né? Porque eu costumo dizer que tem gente que fala nós vai e sabe para onde vai. Eu conheço muita gente que fala nós vamos e não sabe para onde vai. É isso que dá esse orgulho de estar nessa mesa aqui com esses doutores de profundidade, de conhecimento milenar que a gente tem que aprender a respeitar, se é que a humanidade quer ter futuro. Graças. Bem, eu fiquei com uma tarefa dificílima, já tem que coordenar a mesa, né? Está aqui encarregado de falar um pouco da questão da gestão das águas, que foi objeto da minha tese de doutorado. Depois dessa rica explanação de pessoas que vivenciam ou no cotidiano da sua vida, da sua reprodução da sua vida social, seja na praia, seja lá no quilombo, uma riqueza que eles trazem aqui dessa experiência, dessa resistência de anos de preservação da Serra do Tiririca, ou de pessoas que estão envolvidas na questão ambiental teórica, avaliando e discutindo e debatendo, e em grande parte são responsáveis por essas vitórias, né, que são a professora Laís, Carlos Valto, o professor Lobão, que estão aqui ao meu lado. Então, eu apoio, sou um dos apoiadores, mas não participo tão organicamente, tanto da luta lá empreendida pelo Jair e pelo Renatão, nem na reflexão teórica sobre a Serra da Tiririca em questão. No entanto, eu vou tentar, na discussão prévia sobre a água, apresentar os problemas, esses problemas que nós estamos vendo aqui, se ignorar, né, que na relação socioambiental o homem está presente, na questão da água também se esquece, né, que a importância da discussão da água se fundamenta justamente porque ela é essencial à vida dos homens e dos animais, né? Então parece que o homem é a ameaça à água, né? Então a crise se nós temos aí um dos grandes consensos, que é o consenso da necessidade de preservação ambiental, a discussão que foi que me chamou a atenção para debater e aprofundar o estudo sobre o tema. A discussão sobre a água também é um dos grandes consensos. Seria uma das principais crises do início do século XXI, a qual nós devemos ter preocupações, né? Chamada crise hídrica. Aí fala-se do novo ouro negro, vai estar escasso. E nós vamos ver que o que eu vou chamar aqui de uma ecologia pura, né? Pura por dois sentidos, porque é ingênua, né? Em certa medida, ou mal intencionada, porque justamente ignora das causas da explicação o aspecto da reprodução da vida social, da apoderação, do apoderamento de determinados interesses sobre esse recurso natural, e colocam o homem individual, né, cada cidadão, como responsável exclusivo pela manutenção dos recursos hídricos ou pela eventual escassez. Então, essa economia,
essa ecologia pura, né, que tem, portanto, essa primeira característica de tentar individualizar os problemas. Quem não já viu, né, nas campanhas ecológicas, se dizer, olha, após o tomar banho, não esqueça de fechar a água do chuveiro, da torneira, né, porque você é responsável, você indivíduo, você que está lá tomando banho, você é responsável pela manutenção do planeta, e a água é um recurso escasso, é um dos principais recursos que vai faltar no século XXI. No entanto, se esquece de dizer, né, que a construção de um automóvel gasta quase meia tonelada de recursos hídricos, de água, o que daria para, eu acho que eu fiz essa conta há um tempo, se eu salvo engano, 333 mil banhos exagerados, dispendiosos. Você não vê nenhuma propaganda, não compre um novo carro, né? Não compre um novo carro, compre um banho mais relaxado, um pouco mais demorado, de 2, 3 minutos. Você tem uma propaganda que aponta, individualiza o problema, culpabiliza, individualiza. É um problema como essa fosse a grande questão, né? Que ignora que 80%, cerca de 90% do consumo de água não é do consumo residencial, né? Cerca de 90% do consumo de água é principalmente da agroindústria e da agroindústria e da indústria propriamente dita. Então, qualquer tipo de solução que desconsidere a utilização, o uso da água no processo industrial é uma discussão que não chega à raiz do problema, que não chega a identificar, né, e querer discutir francamente as soluções efetivas para o controle sustentável dos recursos hídricos. Portanto, isso se reflete, essa perspectiva ecológica acaba servindo, né, dessa ecologia pura, né, essa ecologia apartada das questões econômicas, apartada das questões sociais, apartada das questões humanas, né, ela acaba se refletindo numa ideia que nós teríamos uma consciência ambiental universal, e que essa consciência ambiental universal se reflete numa evolução legislativa. O que eu quero dizer com isso? Estou querendo dizer que se identifica, né? Olha, se o problema é esse, todos nós identificamos que um dos grandes problemas do século XXI é a preservação dos denominados recursos hídricos, né? Então, se nós temos que preservar esses recursos hídricos, todos temos os mesmos interesses e, portanto, temos provavelmente as mesmas soluções, né? E quais são? E aí é o ponto inicial da minha tese de doutorado, que está presente em parte no livro que ora lançado, que diz o seguinte: qual é a solução proposta pela Lei de Recursos Hídricos e pelas declarações internacionais de Dublin e outras referentes à gestão dos recursos hídricos? Quer dizer, olha, a grande solução é dotar a água de um valor econômico, né? É dotar a água de um preço. O chefe do FMI, que participou já, integrou a diretoria de conselhos de recursos hídricos internacionais, ele diz: só vamos controlar, só vamos evitar o desperdício, portanto só vamos preservar os recursos hídricos a partir do momento que cada gota que sai da torneira tem um preço. Então ele é muito explícito e claro em relação a isso. E a nossa legislação traz de forma dúbia, né, não de forma assim tão clara, mas traz essa previsão de dar água como valor econômico da água, né? O que é o valor econômico da água? Não é a ideia do usuário pagador, não é, que aparentemente alguns autores identificam como a ideia do usuário pagador, que significa aquele que gasta os recursos hídricos e polui, ele é responsável por ressarcir de alguma maneira, minorar os danos causados ao meio ambiente e aos homens. Essa não é a perspectiva da lei, né? A perspectiva da lei é atribuir um valor de troca, não um valor de uso, né? Para o consumo, né? Então é legitimar uma cobrança em relação
aos recursos hídricos. E a Constituição de 88, né, bem, isso que, no acompanhamento legislativo, da evolução legislativa, você percebe, identifica claramente que na legislação privatista, do Código Civil de 16, no Código de Águas de 34, se previa a água como uma propriedade particular, mas era uma propriedade particular, né, não no sentido de que você se apoderaria daquele bem e não compartilharia com os teus semelhantes. Tanto que no Código Civil diz claramente que você não pode impedir que a água do teu terreno corra para o terreno do vizinho, que ele fique privado de se utilizar daquela água. Aí o que vem a Constituição de 88 no artigo 26, parágrafo 1 diz, olha, a água agora é do Estado, porque nós temos todos uma consciência ambiental, uma preocupação ambiental com a questão da água. Então, aquele poço que você tinha artesanal, você não pode mais utilizar. Você tem que ter uma licença, né, do governo do Estado, porque ainda não está completamente implementada essa vedação. Tem um decreto-lei do governo do Estado que já quer criar empecilhos de problemas para o uso dos poços artesanais, né? Ou seja, cada proprietário ele é o responsável pela utilização dos poços artesanais, pela escassez de água. E nesse mesmo decreto libera-se nada mais, nada menos para a Coca-Cola o uso gratuito, sem outorga, das águas subterrâneas do Estado do Rio de Janeiro. Então, o que a gente vê na Constituição de 88 foi uma expropriação das águas privadas, né, das águas privadas, com essa justificativa na legislação de que isso era feito para se preservar, né? E aí, quando, num dos casos que eu trabalho, que é lá em Manaus, que há uma escassez grande do abastecimento de água, o Ministério Público, e no Rio Grande do Sul também, outro caso que eu cito aqui no trabalho, os promotores do Ministério Público vai em cima das pessoas que usam do que o Carlos Walter chamou dessa economia moral, que é o hábito, né, de se utilizar da sua água do seu próprio poço para manter a sua subsistência. Ele não está usando para negociar, para criar mercadorias para outros. Ele está usando para ele, para manter a sua vida, a sua subsistência e dos animais que ele cria. Então, a legislação acaba servindo não para preservar um recurso hídrico, mas para empurrar essas populações para fora do contato, do metabolismo natural mesmo com a água, com os recursos hídricos, com os animais, etc. E só a partir disso se constrói a perspectiva, né, da água como uma mercadoria. Então, por incrível que pareça, parece uma contradição do meu trabalho, né, dizer que a publicização da água, que os autores chamam de publicização da água de 88, e retiram da esfera privada a propriedade da água e dizem que agora a água é um bem ambiental, né, na verdade ela possibilita, empurra esse recurso natural para o mercado, para ser adquirido única e exclusivamente pelo mercado. É lógico que isso não se faz sem muito conflito, muita crise. Eu tento demonstrar em 3 casos em especial, em relação à água subterrânea no circuito de Minas Gerais, com a Nestlé e outras engarrafadoras de água, em relação ao uso da água nas hidrelétricas, né? Quando a gente vê, por exemplo, uma matriz energética de mais de 70% brasileira ancorada no uso da água para produção de energia elétrica, e quando nós vemos as pequenas centrais hidrelétricas ganhando espaço, e quando elas funcionam para pequena produção, né, para autoprodução de determinado, ou seja, algumas fábricas têm construído pequenas centrais, construindo barragens, né, atingindo enormes populações, utilizam-se disso do interesse público para justificar as desapropriações, mas aquela energia gerada, ela só serve para sustentar aquela indústria têxtil, aquela indústria de calçado, etc., que não atinge, como na PHC Fumaça se verifica, não gera energia para a comunidade que justificaria o interesse público. Então, para não me alongar e permitir que a gente abra o debate para perguntas, questões,
é importante o reconhecimento da legislação de recursos hídricos, né, que é contraditória, que tem aspectos para interpretação, e o meu esforço foi dar uma interpretação de que se a água for expropriada dos indivíduos, ela deve ser utilizada, seus múltiplos usos devem ser garantidos. Não se pode a ANA outorgar, por exemplo, como fez na Bahia, uma outorga preventiva de milhares de litros, né, enquanto as cidades para uma empresa de mineração, enquanto as cidades vizinhas ficaram excluídas de ter o abastecimento da sua população de mais de 60 mil pessoas. Então, a interpretação dessa evolução legislativa só nos permite uma conclusão, que o que justifica você tirar a água da propriedade, você expropriar a água da propriedade privada de cada indivíduo, do seu poço, dos açudes, etc., só é justificável se for para uma gestão pública e social mesmo, né? Não é uma gestão que é pública, que na verdade não é nada de público, é uma gestão estatal e que o Estado é só um garantidor para transferir posteriormente para as grandes indústrias e a agroindústria, como no Paraná, que também foi isento, né, quando foi aprovada a lei no Paraná de recursos hídricos, se botou o artigo isentando o agronegócio da outorga e portanto, do instrumento de cobrança da água. Então, isso é completamente injustificável se nós formos entender esse processo de evolução legislativa como um processo que realmente tem como intenção preservar uma sustentabilidade da relação do homem com o recurso natural da água. Então, encerro por aqui. Sim, vou também dizer aqui que eles trouxeram alguns exemplos, uma boa notícia e uma má notícia. A boa notícia é que eu descobri ontem que os exemplares do livro são de distribuição gratuita, né? Então eu não posso vender nada disso. Para mim é uma grande felicidade para o autor poder distribuir os livros, né? Mas o outro é que ele deixa de ser uma mercadoria e, portanto, ele tem dificuldade de distribuição. Eu tenho que ficar trazendo os livros, não tem site, não tem livraria, não tem lugar nenhum. Então, os problemas de você viver numa sociedade capitalista em que as coisas que não são mercadorias não circulam, né? Não tem circulação. Mas, para nós aqui, eu acho que vai ser legal porque eu trouxe número suficiente para distribuir para todos, eu acho. Então a gente verifica aí, a Marina trouxe tudo com o pessoal. Então, antes de sair, quem tiver interesse, pegue um exemplar do livro. Eu agradeço em nome da Escola de Serviço Social a todos os participantes da mesa, a todos os convidados, os palestrantes, os convidados, e a gente abre aqui agora o debate. Então. Obrigado. Perguntas, né? Vai, Evandro. Pode. Alguém me ajuda nas inscrições aí. Evandro é o primeiro. Quem quiser, se inscreve ali com a Marina. Boa noite a todos, aqui cumprimentando os integrantes da mesa. Eu queria fazer só aqui um informe e uma reflexão. Primeiro que o filme da amadora Laís é um espetáculo, né? Assim, é um registro, é um tributo ao Parque da Tirica, que é uma construção coletiva, né, de longa data, né, Renatão? Mas informar que no dia 23 de outubro, né, esse mês passado, a Fazenda Itaucaia, ela foi decretada seu tombamento e a sua desapropriação para a instalação do Memorial Charles Darwin na Mata Atlântica, que é uma iniciativa lá do governo de Maricá, né, sem maiores detalhes, mas, por favor, mas que assim, é uma pretensão, é algo ousado e vamos ver se materializa. Mas o primeiro passo, talvez o mais importante, já foi dado. E segundo, para fazer aqui um tributo a uma pessoa muito importante na defesa da Serra Tirica, que está diretamente ligada com a Fazenda do Engenho do Mato, que é a senhora Irene Lopes Sodré. Essa pessoa, e aqui eu vou falar com alguma autoridade, porque a minha mulher que está ali foi autora de um trabalho que assim, mergulhou nessa fazenda, no histórico dessa fazenda,
e naturalmente da própria Irene Lopes Sodré, e chega-se à conclusão seguinte, que primeiramente a fazenda do Engenho do Mato foi a última fazenda na região oceânica a ser loteada. E ela só foi loteada, e aí a gente já especula que a Irene se separou do marido, e não informação aí que o Tinoco fala no filme que ele havia morrido, não. Eles se separaram porque provavelmente, isso é uma especulação, por favor, que o marido queria lotear a fazenda. E ela não, ela era defensora de uma produção agrícola. Ela tinha parece que ela tinha, assim, o grande prazer da vida era ver aquela fazenda produzindo, né? Então, a gente especula que ela teria se separado do marido por conta de que ela era contrária ao loteamento. Tanto é que na separação, a parte da fazenda que ficou com ele foi imediatamente loteada. E a porção que fica com a Irene vai sobreviver até mais ou menos aí meados da década de 40, 45, 46, quando ela falece de câncer, aos 40 anos, né? E aí começa o grande imbróglio que todos conhecem, que é a criação da Terrabras para lotear, depois vem a falência da Terrabras, não da fazenda. A fazenda nunca faliu. A proprietária que faleceu, né? E aí criou-se a Terrabras para lotear a fazenda, depois aquilo foi, aí a Terrabras faliu, aí veio a reforma agrária, aí veio o golpe de 64 e aí a história vai por aí. Mas foi a senhora Irene Lopes Sodré que mantinha uma relação de muita proximidade com seus colonos, inclusive tem a história de uma tal de uma caderneta em que ia se contando ali os dias trabalhados na fazenda, os dias trabalhados na chácara, e que ela prometia, dadas as porções que estavam com os colonos, ela prometia a propriedade desses colonos. Por isso que eles resistiram e resistem até hoje, né? Eles se consideram os sobreviventes, ou aqueles que ainda estão lá, porque acabou que a fazenda do Engenho do Mato ficou assim: existe um território ocupado por tradicionais e existe um território tradicional ocupado por não tradicionais, que foi aquela sucessão de pessoas que foram ocupando aqueles espaços, foram se fragmentando, que é muito natural, né, com o crescimento da população. Então é o seguinte, eventualmente a gente devia pagar um tributo a Irene Lopes Sodré de uma forma mais veemente, talvez um rodapé lá na próxima versão do filme. Era só isso, obrigado. Agora o Felipe. Gente, vamos saudar o espaço, né? Um debate que eu acho que é fundamental que a gente está fazendo, que é pertinente às águas, a questão da ecologia e tudo mais. E infelizmente pedir desculpas que eu cheguei atrasado, tá? Afinal, não pude ver a fala de todos os palestrantes, né? Parabenizar o Gustavo pelo livro, ao vereador Renatão também, que um dos primeiros quilombolas, né? O primeiro quilombola a assumir um cargo legislativo. E minha pergunta eu vou trazer dois casos aqui e fazer uma pergunta à mesa, né? O primeiro caso é pertinente ao serviço de água em si mesmo, né? Eu sou de Valença, interior do estado do Rio de Janeiro, e lá é uma cidade falida, né, pela questão do café e tudo mais. E o único setor com possibilidade de lucro hoje na cidade é o setor de serviços. E o setor de serviços, apesar de toda a população se mobilizar para não ser vendido, a água lá foi concedida à SEDAI, né? Que o prefeito parece ter um acordo com o governador do estado e parece que o Pezão é um dos acionistas da SEDAI. E apesar de toda a população se mobilizar, etc., a justiça foi, e não sei se a linguagem correta, mas foi lá e decretou, tem que ser um bem privado e essa empresa vai conceder esse serviço a essa empresa. E uma outra questão, resgatando o Museu do Índio, né? Que era um espaço que foi doado, parece, né? lá do Maracanã. É um espaço que dentro da lei do capitalismo é um espaço que é visto como privado, portanto pode ter ali, foi doado para um grupo, né? Porém ele foi desligado desse grupo. Então assim, a minha pergunta é nesse sentido: até quando que a justiça, né, o direito, ele é um avanço ou um retrocesso pertinente a essas questões, né? Seja para poder regular esses serviços, né, que são
básicos para a população, água, etc, etc, e também pertinentes às organizações, às sociedades milenares, né, que foi colocado aqui. Então, enfim, é só nesse sentido. Agora Marcelo Ferrari. Boa noite a todos. Na verdade, primeiro bem, obrigado pelo relato e parabéns, Gustavo, pelo livro e o pessoal da mesa pela luta, né, que prova que se organizando, produzindo conhecimento e na própria experiência de luta conseguem conquistas e até talvez experiências podem ser replicadas e levadas para outras pessoas, outros povos, outras comunidades que estão vivendo situações parecidas. Outro dia eu estava vendo uma notícia no Jornal Nacional que eu achei assim catastrófica, que era como é que esse assunto está importância, está uma questão da água, né? Como é que a água está uma questão tão séria que foi parar no Jornal Nacional o William Bonner, uma mega operação contra o pessoal de furto de água lá no interior, lá não sei, acho que é no Nordeste, alguma coisa no interior, uma seca danada, a grande furtadora de água lá, ela tinha uns 60 pés de milho, uma mega operação, tinha não sei o que, acho que não sei se era Polícia Federal, prendimento, aí prenderam os 3, ou sei lá, detidos, uma confusão danada, que eram grandes furtadores de água, eram pessoas ali que você vê vivendo à margem totalmente, situações precárias, e que, para quê, né? Tá faltando água de quem, né? De quem que eles estão privando a água? Se não é para eles que a água deveria ir, para quem que ela deve ir, né? Então, uma situação terrível. Então, na verdade, eu acho que vale aí a experiência, vale o trabalho de como, se organizando, a gente consegue, de fato, inverter essa lógica. Que é tão cruel que a pessoa tá lá com a cara no Jornal Nacional, coitada, a senhorinha, como uma grande responsável ali, acho que o exemplo, o Renatão e o Jairo trouxeram uma questão, acho que é muito importante, eu acho, muito sintomática talvez do processo que a gente está vivendo, que eles eram negligenciados em determinado momento, né, nas reuniões sobre a discussão do parque, até que o momento que eles inventaram, todo mundo ali é associação, vou inventar uma figura jurídica para mim também, eu vou virar uma associação, e aí a partir de então as pessoas começaram a passar a responder como é que eles também reificam um discurso jurídico também todo deslocado de uma aplicação prática que gerando consequências muito cruéis, né? Então, e aí cada um faz a luta como incorporando esses elementos, faz a luta como consegue fazer, né? Talvez até amigos, pessoas criticando, o índio não usa cocar, só usa cocar quando vai a Brasília, mas eu acho que a crítica é por que ele precisa usar cocar quando ele vai a Brasília, né? Então acho que parabéns, aí eu só queria trazer isso que me veio à mente muito quando o Gustavo estava falando, dessa reportagem que eu achei, assim, bizarra. Mais alguma? Como é que a gente faz? Faz uma rodada de respostas e despedida? Resposta que vou começar, a gente vai falar, começar o primeiro então, Ok. terminar no Lobão. Não, o rapaz estava levantando a questão do direito, né? Lembro de duas personalidades revolucionárias da história das lutas revolucionárias. Um é o Lenin, o outro Marx. Né? O Lenin dizia que é advogado mesmo do partido. Detalhe, ele era formado em direito, né? Então ele sabia do que estava falando, né? E o Marx era formado em direito, né? E o Marx tem uma tese que eu acho extremamente interessante para a gente entender o direito. O direito não tem história, disse o Marx. O direito não tem história. São os homens e as mulheres que, nas suas relações sociais de poder, criam o direito. Então, se tem direito da propriedade privada, porque é o direito dos proprietários privados. O que é o direito? O direito que constitui a maior parte dos estados está fundado no direito de propriedade privada, que foi feito pelos proprietários privados. E a palavra propriedade privada é uma palavra ambígua. Propriedade privada priva quem não é proprietário, já instaura a contradição na próprio conceito. Então, é extremamente importante ter um pouco essa clareza da pessoa, antes que pudesse procurar a história do direito, mas aquilo que está escrito enquanto norma, esquecendo que aqueles que fizeram a norma deveriam seus interesses. O direito consacra uma correlação de forças políticas, né?
Então, por isso que eu falo o seguinte, uma sociedade democrática é uma sociedade que está sempre aberta à possibilidade de inventar direitos, não é aquela sociedade que exige o cumprimento dos direitos. O direito é sempre uma coisa aberta, porque a liberdade e a justiça são sempre temas abertos, sempre possíveis de ser expandidos. A gente quer sempre lutar pelo direito a ter direitos, direito a inventar direitos, não só os direitos normativos, como as faculdades de direito. Só estuda o direito normativo, as normas a serem cumpridas, que é um direito da ordem, e não um direito daqueles que querem criar outras ordens mais justas e mais democráticas. Então, é para a gente não se iludir com essas histórias do direito. Porque o caso da aldeia Maracanã é um caso desses emblemáticos. Né? Porque o próprio estádio do Maracanã foi cedido aos índios no século XIX por uma doação. O nome do estádio é Maracanã, né? Que é a maraca que faz aquele barulho, que é o som da maraca, que é o som das araras. Né? Que é o som, e Maracanã é da arara que é livre, que não tem dono. Né? E de repente vem essa história, os índios sabem manejar isso muito bem, que não são bobos. Né? A gente aqui pensa que índio é bobo, isso que ele vai de Cocá a Brasília. Né? Porque ele sabe que como ele joga com a dimensão simbólica, ele sabe jogar com isso, como o Chavante, Juruna, andava para cima e para baixo de gravador. E as pessoas mais, isso chega mais índio anda de gravador? Presta atenção, porque o índio, ele usava o gravador por quê? Porque simplesmente ele ia falar contigo hoje, daqui a 3 meses ele voltava e se dizia que não tinha dito. Aí o que ele fazia? Ele gravava. Aí quando você dizia que não dizia, ele ligava o gravador e dizia, você falou. Ou seja, só há uma maneira de continuar sendo índio no mundo branco. É você usar a tecnologia do branco para afirmar um valor de índio. A palavra é para valer. Como um branco mente, eu tenho que usar o instrumento do branco para afirmar um valor de índio. Essa dialética que explica a sobrevivência desses povos. Essa criatividade foi fantástica. Que os povos têm de se recriar e de se reinventarem nas diferentes circunstâncias. O índio só sobreviveu depois de 500 anos, foi capaz de mudar. Se ele não mudasse, ele não tinha se permanecido o mesmo. Tem muito de continuidade na descontinuidade. Essa criatividade. E os indígenas agora deram mais uma demonstração, isso não tem em Maracanã. Souberam usar o momento global da Copa do Mundo. Aí ocuparam de novo aquilo que estava sendo o quê? Um espetáculo de usar dinheiro público. Eu fui ao Maracanã em 1963, estou desse time que está caindo, mas na época, né? Mas meu irmão que era botafoguense, que levou para ver o Flamengo e Botafogo em 1963, num jogo que, segundo consta na história do futebol, foi a maior partida da história do Garrincha. E eu, por sorte, estava no estádio. A gente fez 3 gols. 3-0 Botafogo. Simplesmente nesse dia tinha 200 mil pessoas no Maracanã. 200 mil pessoas. Simplesmente agora fizeram obra no Maracanã, o Maracanã tem 70 mil pessoas, ou seja, usou dinheiro público para expulsar o público. Você tinha 200 mil pessoas, agora tem 70 mil. Botaram o povo para fora com dinheiro público. E ainda usaram toda a extensão do Maracanã para fazer o quê? Estavam querendo tirar uma escola, o Parque de la Mar, né, de natação, e o próprio Museu do Índio, tudo coisa pública, para fazer, sabe o quê? Estacionamento. Você vai estacionar carro, tirando todo um patrimônio de escola, parque de natação e um museu. O que os índios fizeram? Ocuparam exatamente durante a época da Copa do Mundo. Criaram um pacto político. Criaram um pacto político se reapropriando do espaço público. Né? E essa luta está aberta hoje. Hoje 54% dos índios brasileiros moram em cidades. E eles moram em cidades que continuam se reinventando, como Juruna, com índios urbanos. É um fenômeno novo. Eles não deixaram de ser índios que estão nas cidades, visitam com frequência suas famílias, participam com frequência dos seus rituais. Quer dizer, a gente tem que acabar com uma ideia congelada do indígena. Eles têm uma coisa ali nova, se recriar, quando na verdade a negrada foi capaz. Se reinventou inventando quilombo. Né? De quantas roupagens o Renatão foi obrigado a se refazer? De reforma agrária, de plantar mata atlântica, né? de se reinventar como quilombola. Ou seja, recorrendo a uma série de trunfos que eles têm de uma história sofrida e legítima, mas é obrigado a usar vários trunfos para poder se afirmar identitariamente. Eu conheço um indígena, o Mário Terena, que é uma parte talvez vocês conheçam, o Mário Terena, que é um líder indígena, para terminar com isso.
O Terena foi criado no Mato Grosso, Terena, né? E ele simplesmente, porque era uma família branca, deu para ele condições de estudar para ser piloto. Tu imagina um cara morando em Mato Grosso, que vai para uma turma que tem gente estudando para ser piloto. Imagina quem é que tem um cara que pode ser piloto em Mato Grosso. É só filho de fazendeiro. E, sobretudo, filho de gaúcho. Tudo louro de olhos verdes, não é isso? Aí simplesmente aparece na sala aquele cara com aquela pinta, né, bom, Terena, né? Mas com aquela pinta japonês. E ele percebeu naquele momento que a única maneira de sobreviver era ser japonês. E detalhe, em sendo japonês na sala, era o mais inteligente. Todo mundo sabe que japoneses são mais inteligentes. Ou seja, a única maneira de ser indígena era ser japonês. Então o que é identidade? A identidade é sempre um trunfo identitário de luta por estratégia política identitária. Isso esses povos estão dando show pra gente. Essa capacidade de recriação identitária frequente, né, usando os recursos. Por exemplo, a questão ambiental não foi inventada para índio nem para o índio. Os índios que eu conheço não têm palavra para a natureza. Desafio o antropólogo que conheça a palavra natureza no equivalente indígena. A palavra Pachamama, por exemplo, não é natureza. É a fonte de toda a vida. Porque para eles não existe a conceito de natureza como uma coisa separada dos homens. O resto não tem a palavra para a natureza. Então é de uma outra episteme, de uma outra cosmologia, é uma outra dimensão muito mais profunda. E que nesse momento de crise civilizatória que a gente está vivendo, essas populações já têm um conjunto de reserva moral, de reserva cognitiva. E aí a gente tem que agradecer muito aos jairos, aos relatões, por manter vivas essas histórias. Aí meu orgulho enorme está aparecendo uma mesa com figuras como essa. Obrigado, Ida. Vamos em frente. Bem, olha só, eu fui numa manifestação que houve na aldeia Maracanã. A primeira coisa que eu cheguei lá foi assim, foi um presente muito grande que eu vi, foi um índio com a camisa que eu... Caramba, eu fiquei assim muito feliz. E nós fomos lá para dar uma força, foi eu e Fernando Timbu, para dar uma força a Zé Bogajara, que frequentava os quilombos, ele fazia parte da aldeia de Gamboinhas, e por política interna dele, não permaneceu na aldeia. Aí eu fui lá, a gente foi para dar um apoio, que ia ter uma reunião com a secretária de Cultura do Rio de Janeiro. Aí nós fizemos, aí nós teve aquele todo o ritual indígena e nós participamos daquele ritual. Foi assim, uma comunidade foi muito importante. E para você afirmar a identidade de um povo que tem que ter aquele respeito, porque é assim, em todo desenvolvimento que existe para a cidade, só quem sofre muito é todas as comunidades, ou é indígena, ou é a comunidade quilombola, as comunidades em si menos privilegiadas. E isso eu tenho um conhecido dentro da aldeia Maracanã, que ele é advogado. Ele estava lá de terno, todo bacana, lá negociando, nós estávamos colocando ele lá. E aí, quer dizer, essas culturas que o camarada hoje não tem como sustentar devido à a parte moderna da cidade, e muitas pessoas assim, ninguém veio para a cidade porque quis. As pessoas vieram ou para adquirir cultura e retornar, ou então foram expulsos. Isso que é o grande porém que eu falo sobre a certa desapropriação que pode existir dentro da cidade.
porque a pessoa não perde só a casa, perde a sua cultura também. E a coisa mais importante que um povo tem é a cultura. E assim, para finalizar, isso vem acontecendo muito com as comunidades presentes dentro da cidade. Que é, igual o Jairo falou, mas na criação do bairro de Cambuinhas, eu ia do Jacá do Burro do meu pai lá para Cambuinhas, para a casa da madrinha da Bárbara, minha sobrinha. Eles moravam na beira da praia, era um dia maravilhoso que a gente passava lá, e eles simplesmente, aquele pessoal pescador, que ia para lá, eles davam peixe a gente pra caramba, e simplesmente hoje essa família que morava na beira da praia de Cambuinhas, mora aqui no Morro do Cantagalo. Quer dizer, aquelas pessoas que ficaram lá não puderam mais continuar mais o trabalho deles, que eles ficaram longe do trabalho, do serviço deles. Quer dizer, numa área hoje que é considerada uma área de risco, e aquelas pessoas não saíram dali porque perderam suas casas, perderam a sua cultura. E outro também é Carlinho, que mora lá no Gin do Mato, Carlinhos e Bolinha, até um rapaz que falou aqui no filme, mas ele, quando houve a criação do bairro, ele foi morar também em outro lugar. Ele só não deixou de pescar porque ele tinha bicicleta, ia muito cedo para a praia, ou então ficava na casa de amigos, de parentes, senão também era outra pessoa que estava trabalhando em outra coisa, que não é a profissão dele. Quer dizer, essas pessoas, eu acho que tem hoje o Quilombo tem assim, uma ideia muito expressiva sobre essas comunidades. Até então a gente está montando até um fórum das comunidades tradicionais, que é o fortalecimento de todas as comunidades hoje que estejam ameaçadas dentro da cidade, ter influência de todas as comunidades tradicionais e fazer uma luta por essa comunidade que esteja ameaçada. Agora, futuramente, já vem tem o pessoal da comunidade de Piratininga que estão querendo derrubar lá o galpão de pesca deles, estão querendo tirar, que está com a visibilidade da prefeitura não está boa. E tem a luta do pessoal da Ponta da Areia com essa revitalização do centro da cidade, que vai ser outra luta. São 23 famílias que estão ameaçadas hoje de não fazer mais a sua forma de trabalho cultural, que era a pesca, que eles vão ser, praticamente já estão sendo desapropriados, o pessoal que mora aqui na Ponta da Areia. E vai ser uma luta também para a gente, com esse fórum das comunidades tradicionais, travar essa luta com essas comunidades aí. Boa noite. Queria dar a resposta aqui ao amigo, né? Felipe. Oi, Felipe. Marcelo. Marcelo colocou, né, a situação lá daquele povo lá no nordestino, que infelizmente a imprensa, né, é tendenciosa, né? Quer dizer, eles jogam a culpa que realmente não tem. Infelizmente a imprensa, as grandes indústrias que privatizaram a água, né? A questão hídrica está muito complicada. E o que ocorre com o pescador Itaipu? Eu fui vítima em Cambuci dessa armadilha que criaram para a gente lá. Inclusive, na época, a Câmara de Vereadores fizeram a moção para a gente, depois a ação que fizeram contra a gente, botaram no jornal e colocando que nós, pescadores artesanais, na época,
predadores, né? Uma ação muito tendenciosa da parte dos moradores cambuínos e até, infelizmente, de grupos que representam a gente que tem outros interesses. Então, nós sofremos o tempo todo com isso. Eu fui vítima do Cambuci, o Cambuci ficou. Até hoje, abalou a estrutura dele. Ele hoje tem medo, infelizmente, ele tem muito medo de pescar. Uma coisa que ele fazia, né? Sempre fez com bastante cautela, como ele colocou no filme, respeitando muito a natureza, e foi vítima de uma armadilha, que, como esse povo ali, infelizmente, todos os povos acaba sendo vítima o sistema, né, muda a situação, infelizmente. E sobre, né, os povos indígenas e os meus pais, meus avós, eu nem gosto de falar porque eu fico bastante emocionado, né, como o Renatão colocou, a maneira que a gente vivia, né, a relação que a gente vivia com a natureza. E Itaipu, os pescadores de Itaipu viviam de uma forma artesanal, eu alcancei ainda, né, que não era aquela coisa da indústria, e eles produziam, né, e tinham cuidado com a natureza, né, extraía tudo era artesanal, então, né, e ficou milhares de anos, né, a gente só de 50 anos para trás que a indústria chegou e infelizmente acabou, né, poluindo as águas, a indústria petrolífera, tudo atrapalhou, o crescimento desordenado, mas eu alcancei a pesca de Itaipu, né, ela muito rica, os pescadores antigos, na qual eu aprendi muita coisa com meu pai, com meus tios, a forma correta de pescar, respeitando a natureza. E a gente, Itaipu, pelo fato de ser uma área rica, né, em espécies de peixe, forneceu muito o Rio de Janeiro, porque há 60 anos atrás, 70 anos atrás, quase não tinha barco de pesca industriais, então o pessoal saía de Itaipu com as canoas a remo e ia vender o peixe na Praça 15 a remo. Isso meu pai contava, né? Eles tinham até toda a tradição, se eu for contar aqui vai ser muito longo. Então eu convivi com isso, né? Me dói muito, né, lembrar da maneira que, infelizmente, o sistema coloca a coisa contrária. Só para ressaltar aqui. Boa noite e obrigado pela presença. Bom, gente, então, já com tarefa de fechar, eu queria só entrar um pouco assim na provocação aqui com o Carlos para fechar assim bem, né, falando do direito, né, para dizer que hoje em dia, de alguma forma, quer dizer, como professor da Faculdade de Direito, e como não sendo bacharel em Direito, né, eu queria fazer um pequeno comentário que eu acho que assim, tem duas grandes formas do novo entrar no mundo. Uma, acho que são as grandes revoluções, né? E aí eu acho que a gente tem aí a história mostrada, né, desses grandes autores que defendem o processo revolucionário, e eu acho que eu também comungo grande parte com esses autores da ideia do ideal revolucionário. Mas eu acho que também o novo pode entrar no mundo, né, em pequenas doses homeopáticas, né, e tem um autor indo-norte-americano, o homem Cababa, um livro, de qualquer forma, ele deve brigar com a mãe dele, com o pai dele, que diz que o novo entra no mundo em pequenos interstícios do poder, né? Ou seja, às vezes em pequenos soluços, quando assim, o poder dá uma esquecidinha, né? E aí você vai lá e entra e lança uma semente do novo. E em Roraima, e eu espero conseguir passar meu próximo ano em Roraima, um juiz, né, no ano passado, ele deu uma sentença extremamente interessante e extremamente instigante, acho que para toda a sociedade, para o direito pensar. Houve um crime de homicídio entre dois irmãos acontecido dentro de uma terra indígena homologada, né? Esse crime ele foi, de alguma forma, recolhido pela comunidade indígena local, foi julgado pela comunidade indígena local, avaliado, julgado, foi sancionado pela comunidade indígena local com penas, né, descritas formalmente, com pena de degredo. O índio foi condenado a passar 5 anos dentro da terra indígena Waiwai, se tornar um Waiwai, ficar vinculado a uma comunidade Waiwai, aprender o idioma Waiwai,
experiência de ser um Oioi, para depois de 5 anos de degredo, ele retornar então à tese de origem negro-apixana, para voltar a ser um apixano. Esse processo de sanção, né, de alguma forma, enquanto essa pena, né, quer dizer, se consolidou, se tramitou dentro do direito indígena, houve também um paralelo do direito de Estado e simplesmente quando esse processo judicial chegou até o juiz na sua formalização do procedimento judicial completo, procedimento penal completo, o juiz recusou, né, quer dizer, ao abrir o processo, recusou dar seguimento ao processo, alegando de que esse índio já havia sido sancionado de acordo com os seus usos e costumes, conforme a Constituição de 1988 assegura aos povos indígenas. Isso significa que o Estado brasileiro recusou jurisdição sobre o crime de homicídio praticado em terra indígena, já sancionado pelo grupo indígena. Eu acho que, quer dizer, quem conhece um pouco direito pode imaginar o que isso representa, quer dizer, como a ruptura da dominação colonial que há 500 anos se instalou sobre todos esses povos, né? E o que isso pode representar para uma reflexão exatamente de tudo aquilo que foi falado aqui hoje nessa mesa. E eu acho que é o talvez mais interessante da gente fazer uma reflexão. Por que para assegurar determinados direitos, seu bichinho teve que aprender a dizer que era comunidade tradicional e não só dizer que era seu bichinho? Isso, por mais que eu possa me reconhecer enquanto antropólogo, o grande, digamos, autor da transformação, né, de uma família em comunidade, de uma reunião de parentes em uma associação, né, e uma denominação, né, quer dizer, para um coletivo aprender a se chamar comunidade tradicional, hoje em dia fico me perguntando o tempo todo, mas por que eles não tiveram só o direito de ficar lá enquanto a família de Leonel Siqueira? E eu acho que talvez não é essa trajetória que a gente tem que saudar. O que a gente tem que pensar é como é que esse novo pode entrar no mundo. Como é que as pessoas podem ficar nos seus lugares, como é que as pessoas podem defender os seus direitos sem ter que aprender esse velho da identidade que pode aferir direitos. E eu acho que esse é o grande desafio que está colocado para a gente. Como é que esse novo, né, vai voltar a ser velho e poder habitar um mundo mais igual, mais fraterno. É isso, muito obrigado. Bem, antes de encerrar, vou tentar responder as perguntas que a mim foram direcionadas mais especificamente. Primeiro, o Felipe, falando em relação à privatização da água, né? Da distribuição de água mais propriamente dito. Né? Olha, o movimento de constituição do mercado, desse mercado de distribuição de água, vem de um plano da década de 80, Planásia, né? Que a partir dessa perspectiva de constituição de grandes empresas distribuidoras estaduais, companhias estaduais de abastecimento, e que tiveram na Constituição de 88 um apoio no programa Planásia, um apoio para a expansão. Esse hoje é um mercado bilionário. O meu dado de 2007 que eu peguei da revista Exame aponta para 5 bilhões de dólares de faturamento em 2007. Não sei como está isso hoje. Ou seja, é um mercado que gera uma cobiça grande. O que acontece? Depois da implementação de toda essa infraestrutura e rede, o movimento que está sendo feito agora é inverso. É municipalizar a distribuição através de empresas privadas, que se localizam não no estado inteiro, em todas as localidades. Elas se localizam nas capitais, em lugares onde tem um mercado capaz de pagar pelo preço da água, né? E mais, nas próprias cidades, você vê que nos bairros onde não tem maior carência, onde tem uma população de mais baixa renda, a água não chega. E aí tem que judicializar o acesso à água, indo para a justiça, etc. E aí, para isso, essas regras, né, estão sendo disputadas, a interpretação está sendo disputada. A questão da suspensão, por exemplo, o direito da companhia suspender, que é uma exigência para o marco regulatório do setor de saneamento, que é vedada pelo artigo 22 do Código do Consumidor, bens essenciais, contínuos, etc., não pode suspender o fornecimento. Né? E a interpretação que cada vez mais ganha espaço é a interpretação de que a nova legislação autoriza a suspensão do serviço. E é isso que tem acontecido nessas privatizações, a repartição do território a partir do filé mignon para as empresas, das capitais, etc., dos bairros, e dando a ela o direito de suspender o fornecimento para quem não estiver inadimplente.
Então é esse o movimento que tem acompanhado e que tem gerado inúmeros conflitos no Brasil e na Europa, mais ainda. O mais clássico é a Cochabamba, né, na Bolívia, onde o pessoal saiu escorrido de lá porque o aumento da tarifa foi absurdo, mas aqui em Friburgo nós tivemos isso. Então, conflitos como esse têm se apresentado em diversas localidades. Na Bolívia, eles privatizaram o céu. O céu, não podia água da chuva. Você não podia captar a água da chuva. Era crime se você captasse a água da chuva. Era uma tradição indígena. Nossa. Você fazia a gestão da água, porque você capta a água da chuva em casa ou nas comunidades. Isso é uma gestão secular, ancestral indígena. Então os caras proibiram você captar a água da chuva, ou seja, privatizaram a lei da gravidade. A ideia uma criatividade fantástica de captar. É verdade. Essa foi a gota d'água de uma revolta que gerou inúmeros mortos, 7 mortos, vários feridos. Né? Tem um documentário interessante que vale a pena procurar na internet sobre a revolta de Cochabamba, que virou um marco de resistência a esse tipo de mercantilização da água e dos bens naturais. Quanto ao... Eu estava falando aqui do direito também, o professor Lobão já poupou um pouco, porque eu acho que vale a pena a gente tentar inventar o direito, né? Não só inventar, como tentar manter o que já está, porque o outro lado de lá inventa mais que a gente. Essa é a minha preocupação maior hoje. Os grandes empresários do agronegócio, da grande indústria, eles inventam mais do que a gente, né? Essa legislação, em vários aspectos, é incompatível com a ideia da Constituição de 88. Essa é a minha sustentação no livro, porque não é admissível que se exproprie as águas privadas para se repassar por outorga, né, para grandes indústrias que depois, para distribuidoras, para grandes indústrias que depois repassam oneradamente para aquele que foi expropriado sem nenhuma indenização do Estado capitalista. Então, essa não é sistemática, não é lógica. No artigo 12, e aí a lei é contraditória. Obviamente, há margem para a interpretação. Né? Salvo engano, no artigo 12 da 9433 de 97, que é a lei de recursos hídricos, diz lá que a outorga é dispensável para abastecimento humano, de pequenos núcleos, para abastecimento dos animais. Né? E não é isso que se verifica. Né? Da mesma maneira, então, a velhinha coitada lá do Nordeste, que é criminalizada, né? Ela está fazendo uso dessa moral, dessa economia moral, que é do uso, do metabolismo dela permanente com a água. Né? E a legislação, a nossa interpretação, por isso que não devemos abandonar o direito. Né? Sentenças como essa que o professor Lobão citou, saem também em relação à água e mais, esses instrumentos têm que ser apropriados na questão das hidrelétricas. Está lá dizendo que tem que ter plano de recursos hídricos aprovados pelas bacias para garantir os múltiplos usos. Não tem planos de bacia dizendo que as hidrelétricas podem fazer o que estão fazendo. Né? Então, o Ministério Público elenca vários dos itens, mas não cita esse da participação popular. Está assentado a lei, pelo menos nisso, como instrumento, como parte do sistema de recursos hídricos, a participação da comunidade local na elaboração do plano de recursos hídricos. Isso não é completamente ignorado. Então, essas interpretações, a gente não só tem que criar novos direitos, como temos que lutar para garantir os que já estão previstos e que o lado de lá está inventando toda hora pode ter certeza que eles têm uma criatividade muito grande. Se a gente não falar, olha, vamos fazer aqui, conhecer os instrumentos, conhecer o que nós já conseguimos garantir na Constituição, a gente anda para trás em vez de andar para frente. Né? Só o seguinte, fui citado 2 vezes. Só que dizer assim, eu vou dizer a mesma coisa, claro. Enfatizando coisas distintas. Vou insistir. Porque o que está escrito, essas dúbias interpretações sobre a natureza do direito sobre a água e sobre tantos outros, explica, na verdade, são derivados de distintas interpretações que a sociedade está criando. Então a gente começa a privilegiar o direito como coisa de advogado, não como coisa de gente comum que tem direito a inventar direitos. É isso. Encontramos pessoas como nós, que damos forma a isso que é no papel. Por exemplo, quem inventou a reserva extrativista, tipo, foi da minha lavra, se eu quisesse tirar onda. Eu criei isso junto com alguns antropólogos. Sabe? Toda coisa de antropólogo, nós que criamos o direito,
Não, a gente soube ler uma demanda que vinha dos seringueiros. A gente transformou isso e lutou para ficar sob lei. Entendeu? Ou seja, estão os homens que nas suas lutas criam direito. Senão a gente vai começar a história do direito é feita pelo pessoal do direito. Esses escrevem os interesses da sociedade. Mas a ênfase tem que ser colocada naqueles que lutam para criar direitos. E o embate, a polêmica que tem no plano do direito. Porque senão a gente vai achar que o direito tem história independentemente da história dos homens que fazem o direito. E essa é o que se ensina nas faculdades de direito. É o direito normativo. É o direito positivo. Que esquece que são os homens que criam o direito. E aí, como os homens têm interesses contraditórios, o direito também é contraditório. Essa é a disputa, por isso tem que deixar isso explícito e trazer a radicalidade democrática de cada um de nós, né? Esse juiz que reconheceu isso, o Lobão, é porque os índios já tinham feito o direito. O juiz foi lá e reconheceu. Mas ele já tinha exercido a sua jurisdição próxima do seu direito de prova. Felizmente teve um cara maluco como nós, que era esse advogado, esse juiz que ele citou, que foi lá e não. Por que eu vou julgar o crime que os indígenas já julgaram segundo as suas normas? Então por isso que eu acho que essa ênfase, ninguém está dizendo que não vão criar normatividade, leis, normas, mas são os homens que criam isso. Por isso a nossa luta por direito tem que ser colocada naqueles que lutam. Né? Ou seja, daí a importância dos Jais da vida, dos Renatões da vida, né? Serem apoiados nesse seu direito, nessa sua prerrogativa inalienável, isso sim, que é o seu direito a criar direitos, a inventar direitos, a novas normas. E, infelizmente, temos pessoas como nós sensíveis a isso que eu falei, dos que falam nós vai, e estão criando perspectivas distintas dos que falam nós vamos. Por isso que eu insisto nessa tensão, essa tensão criativa que é o que nos traz aqui. Eu vejo que nós estamos fazendo a mesma coisa, só que eu estou colocando a ênfase nessa prerrogativa das pessoas comuns, que são, no fundo, aquelas que vão criar os direitos com outros valores, senão fica uma coisa de advogado. E aí a gente empobrece a riqueza do direito. Se me permite, eu estou fortalecendo mais o direito que vocês imaginam. Estou dando uma coisa com uma comunidade profunda da sociedade. Não, perfeito. Para deixar, foi ótima a intervenção, para deixar claro que não estamos falando de coisas distintas nem contraditórias, pelo contrário. Né? Eu acho que a ênfase, tanto do Carlos Paulo quanto do Lobão, é dessa capacidade mesmo dentro do direito de criação. Eu só queria dar uma ênfase mais reacionária mesmo, no sentido de chamar a atenção que a interpretação, inclusive que já existe, está sendo criada e inventada pelo lado de lá. Porque não tem, na minha opinião, na normatividade o que se justifique o que está sendo feito em relação à gestão da água, em relação às hidrelétricas, em relação à exploração da água subterrânea. Só falar rapidamente da água subterrânea, disseram que tiraram a água subterrânea como sendo água, ela virou mineral, na interpretação jurídica, não é água, ela é mineral, porque isso permite sair do controle normativo, do plano, dos comuns e partir direto. Então o lobby foi feito na agência do departamento mineral e não na Agência Nacional de Águas, que criava mais obstáculos para isso. Então, esse direito está sendo constantemente inventado e a gente não tem que ter o menor pudor em não só inventar, como reivindicar o que já foi criado, que nós ganhamos a batalha. Né? Porque o que justificou a expropriação das águas privadas, do poço artesanal, certamente a legitimidade disso não se assenta na exploração para a agroindústria ou para o abastecimento privado. Não. O que justifica é a preocupação das pessoas com a vida. Né? Então é nesse sentido que eu acho que a gente tem que, além de inventar novos, reivindicar o que nós já inventamos. É só isso, não tem nada de nem um pouco contraditório, porque eu concordo assim, plenamente com o Carlos Val, dizer que inclusive o que você falou em relação à separação do homem da natureza, né? É uma invenção e que tem a ver, e cada vez mais essa separação se amplia na nossa sociedade com a mercantilização de todos os meios e modos de vida. Eu tenho aqui, vou terminar com o texto Locke para mostrar que eles inventam, né, como Locke inventou isso, falando da água e da propriedade privada. Embora a água que corre na fonte seja, isso é o Locke em 1900, a citação de 1978, não sei exatamente qual o ponto. Embora a água que corre na fonte seja de todos, quem poderia duvidar que na bilha está somente a que pertence a quem recolheu, pelo trabalho que tirou das mãos da natureza.
onde era comum e pertencia igualmente a todos, e de tal forma dela se apropriou para si mesmo. Ou seja, está inventando não só a apropriação privada da água, a separação do homem e da natureza e a mercantilização da própria natureza. Então, inventemos novos direitos e mantemos os direitos que nós já conseguimos conquistar. Obrigado, agradeço a todos, né, a participação, lembrando da disponibilidade ao final aí dos exemplares. Peço a Marina, não sei onde o pessoal deixou os livros, né, para quem tiver interesse. Queria agradecer a Laís, ao Carlos Walter, ao professor Lobão, ao Jário, ao Renatão e a todos os convidados que ficaram aqui até tarde discutindo as questões ambientais da nossa cidade e do Brasil. Obrigado.